coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. Aleluia, amém. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. Aleluia, amém. Aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. Aleluia, amém. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. Aleluia, amém. Aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. Que só tem quem já conhece Jesus. Que só tem quem já conhece Jesus. Aleluia, amém. Yeah. Boa noite a todos vocês, sejam bem-vindos a mais um culto online aqui na Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Esta aqui é a Congregação Bom Pastor, eu sou o pastor Evandro Binchen. Desejo que Deus possa abençoar a cada um de vocês esta noite, quando vamos refletir na Palavra do Senhor, que hoje nos tem um tema bem interessante, bem importante, que é servir. Nós, como cristãos, sabemos a importância do servir. Em nosso evangelho indicado para hoje, Jesus nos dá uma lição muito importante. Ele diz aos discípulos, diz também a nós ainda nos dias de hoje. Ele diz assim: pois até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Que Deus nos abençoe quando vamos refletir sobre estas palavras de Jesus. Assim como estamos, damos início em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
amado irmão e irmã, te convido a confessar os seus pecados também através da liturgia, que será colocada aqui ao lado, e parte do texto é da parte inicial da liturgia tradicional dos nossos cultos luteranos, e parte dela também será baseada no Salmo de número 32. O nosso socorro está em nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Feliz aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados Ele apaga. Feliz aquele que o Senhor Deus não acusa de fazer coisas más e que não age com falsidade. Enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava chorando o dia inteiro. De dia e de noite, tu me castigaste, ó Deus, e as minhas forças se acabaram como o sereno que seca no calor do verão. Então eu te confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. Resolvi confessar tudo a ti, e tu perdoaste todos os meus pecados. Por isso, nos momentos de angústia, todos os que são fiéis a ti devem orar. Assim, quando as grandes ondas de sofrimento vierem, não chegarão até eles. Tu és o meu esconderijo, tu me livras da aflição. Eu canto bem alto a tua salvação, pois me tens protegido. O Senhor Deus me disse: eu lhe ensinarei o caminho por onde você deve ir. Eu vou guiá-lo e orientá-lo. Com essas palavras, Davi demonstrou o seu profundo arrependimento. E se essas palavras representam também você, se você se arrepende dos seus pecados e deseja o perdão de Deus para a sua vida, bem como novas forças para lutar contra o pecado, eu te declaro perdoado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos louvar ao nosso Deus. Preciso de ti. Preciso do teu perdão.
ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. E as lutas vêm tentando me afastar de ti. Minhas escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, não quero permanecer longe do distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Preciso de ti. Nesse momento faremos a leitura do Salmo 119, os versículos 9 ao 16. E quem vai nos dirigir a leitura do Salmo é a dona Martinha. A leitura do Salmo para este culto nós encontramos nos Salmos 119, dos versículos 9 ao 16, e assim nós lemos: De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando-o segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor. Ensina-me os teus preceitos. Com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca, mas me regozijo com o caminho dos teus testemunhos, do que com todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos, e as tuas veredas terei respeito. Terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Amém. Nós falamos com Deus em oração. Bondoso Deus e amado Pai, graças te damos porque a tua palavra está preservada até os dias de hoje, e esta tua palavra nos inspira, nos orienta, nos aconselha, nos aponta para a tua santa vontade. Que possamos, ó Deus, permitir que o teu Espírito Santo haja em nosso coração através desta palavra, que transforma vidas. Abençoe, ó Deus, nosso culto desta noite, fortalecendo-nos na fé e na esperança. Que possamos, ó Deus, com alegria te louvar, te adorar. Que este culto seja recebido por ti com ações de graças. Abençoe, ó Deus, este momento devocional, em nome de Jesus. Amém. Nesse momento vamos também fazer a leitura do Santo Evangelho indicada para hoje, indicada para o livro de Marcos, capítulo 10, versículos 32 ao 45. Marcos 10, 32 ao 45, farei a leitura na nova tradução na linguagem de hoje.
onde lemos: Jesus e os discípulos iam pela estrada, subindo para Jerusalém. Ele caminhava na frente e os discípulos, espantados, iam atrás dele. As outras pessoas que iam com eles estavam com medo. Então Jesus chamou outra vez os discípulos para um lado e começou a falar sobre o que ia acontecer com ele. Jesus disse: escutem, nós estamos indo para Jerusalém, onde o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos não-judeus. Estes vão zombar dele, cuspir nele, bater nele e matá-lo. Mas 3 dias depois ele ressuscitará. Depois Tiago e João, filhos de Zebedeu, chegaram perto de Jesus e disseram: Mestre, nós queremos lhe pedir um favor. O que vocês querem que eu faça para vocês? Perguntou Jesus. Eles responderam: quando o Senhor sentar-se no trono do seu reino glorioso, deixe que um de nós se sente à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus respondeu: vocês não sabem o que estão pedindo. Por acaso vocês podem beber o cálice que eu vou beber e podem ser batizados como eu vou ser batizado? Eles responderam: podemos. Então Jesus disse: de fato vocês beberão o cálice que eu vou beber e receberão o batismo com que vou ser batizado. Mas eu não tenho o direito de escolher quem vai sentar à minha direita e à minha esquerda, pois foi Deus quem preparou estes lugares e Ele os dará a quem quiser. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, começaram a ficar zangados com Tiago e João. Então Jesus chamou todos para perto de si e disse: como vocês sabem, os governantes dos povos pagãos têm autoridade sobre eles e mandam neles. Mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, quem quiser ser importante, que sirva aos outros. E quem quiser ser o primeiro, que seja o escravo de todos. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Até aqui a leitura do Evangelho. Nós vamos basear nossa reflexão do dia de hoje nesta palavra. Te convido a confessar a sua fé através das palavras do Credo Apostólico com o nosso querido pastor Jaques. Eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno. No 3º dia ressuscitou dos mortos e subiu aos céus, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Se o Senhor me chamar, sobre as águas eu irei, seguro estou em tuas mãos. Se o mar se agitar e a onda se levantar, o meu barco não afundará, porque comigo o meu Deus está. Pode o vento soprar, a tempestade surgir, mas eu não vou desistir. Ao ouvir tua voz a me chamar, desobedeci.
sobre o mar. Ele ordenará e o mar se acalmará. Meu barco não afundará, porque comigo meu Deus está. Meu barco não afundará, porque comigo meu Deus está. Ele ordenará e o mar se acalmará. 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 Meu barco não afundará, porque comigo meu Deus está. Meu barco não afundará, porque comigo meu Deus está. Ele ordenará e o mar se acalmará. 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 Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, a partir da segunda metade do Evangelho de Marcos, a partir do capítulo 8, Jesus está indo para Jerusalém. Esta seria a sua última viagem. Ele está acompanhado dos seus discípulos e também de alguns dos seus seguidores. Seus discípulos, segundo o relato do Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 32, estavam espantados. E as outras pessoas que os acompanhavam estavam com medo. A ida de Jesus para Jerusalém tinha um propósito muito importante. Ele cumpriria as promessas de salvação que haviam sido profetizadas por mais de 300 vezes ao longo de todo o Antigo Testamento. Vejam lá, versículos 33 e 34 novamente. Jesus diz: escutem, nós estamos indo para Jerusalém, onde o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e entregarão aos não-judeus. Estes vão zombar dele, cuspir nele, bater nele e matá-lo. Mas 3 dias depois ele ressuscitará. Isso mexeu com o coração, com as emoções dos seus discípulos. Eles não sabiam ao certo como reagir diante dessa fala de Jesus. Era de se esperar que eles o abraçassem, que eles se colocassem ao seu lado, que eles dessem a Jesus palavras de apoio. E foi então que 2 dos seus discípulos, de fato, se aproximaram de Jesus, o chamaram para um canto para conversar. Eles disseram assim: mestre, nós queremos pedir um favor para o Senhor. Opa, legal, o que vocês querem que eu faça para vocês? Disse Jesus. Quando o Senhor se sentar lá no seu trono glorioso, deixe que um de nós sente à sua direita e o outro à sua esquerda. Que pedido bacana, né? Certamente eles estavam querendo estar sempre perto de Jesus. Queriam ouvir Jesus o dia inteiro para aprender com Ele, crescer, ser edificados pelas suas palavras. Será que era isso? Parece que não era bem isso que eles queriam lá no fundo, no fundo. Parece que eles queriam visibilidade, eles queriam
status de importância. Parece que eles não tinham entendido bem o que estava acontecendo. Olha só, Jesus acabou de dizer assim: estou indo para Jerusalém, onde as pessoas vão zombar, cuspir, bater em mim e vão me matar. Mas Tiago e João estavam mais preocupados em quem sentaria ao lado de Jesus no seu trono glorioso. Ao invés de trazer uma palavra de apoio, de estamos juntos, a preocupação deles era outra. Imagino que Jesus tenha respirado fundo antes de responder. Ele disse assim: vocês não sabem o que vocês estão pedindo. E Jesus diz assim, resumidamente: as nações são governadas pelo poder, pelo dinheiro e pela força. Mas entre vocês, entre os filhos de Deus, entre os cristãos, não deve ser assim. Pelo contrário, versículos 43 e 44. Pelo contrário, quem quiser ser importante, que sirva aos outros. Quem quiser ser o primeiro, que seja o escravo de todos. Servir é a palavra-chave do reino dos céus. Há até um ditado popular, talvez você já tenha ouvido, que diz que quem não vive para servir, também não serve para viver. O servir de Jesus foi completo. Ele não só deu exemplos de como servir, como ele mesmo entregou-se a si mesmo como uma oferta para nos garantir a salvação eterna. Jesus se deixou pregar na cruz para nos servir o amor de Deus. Permitiu que fosse morto no Calvário para nos servir perdão dos pecados. E tudo isso Jesus fez porque nos ama com um amor tão grande que não pode ser medido. Um amor que, na bem da verdade, nós nem merecemos. Max Lucado, no livro 3,16, nos traz uma reflexão bastante importante que eu vou trazer para vocês, compartilhar com vocês neste momento. Livro 3,16 de Max Lucado, ele diz assim: se você fosse Deus, você dormiria na palha? Se você fosse Deus, mamaria no seio de uma mulher? Ou usaria fraldas? Eu não, mas Cristo o fez. Se você soubesse que aqueles a quem você tanto amou debochariam de você na sua cara, você ainda se importaria? Cristo se importou. Ele se humilhou, ele deixou de dar ordens aos anjos para dormir na palha. E por quê? Porque é isso que o amor faz. O amor põe o ser amado acima de si mesmo. O amor aguenta a parada toda. E Cristo deixou a eternidade sem fim para se limitar ao tempo, para se tornar um de nós. Ele não precisava. Poderia ter desistido a qualquer momento ao longo do caminho, ele poderia ter dado o assunto por encerrado. Quando viu o tamanho do ventre, ele poderia ter desistido. Quando viu como a sua mão poderia ser pequena, como a sua voz poderia ser fraca, como a sua barriga poderia ter fome, ele poderia ter desistido. Ao sentir o cheiro da estrebaria pela primeira vez, ele poderia ter desistido. Na primeira vez em que arranhou o joelho ou provou biscoitos queimados, ele poderia ter virado as costas e ido embora. Quando ele viu o chão sujo de sua casa em Nazaré, quando José lhe deu uma tarefa para fazer, quando seus colegas de escola cochilavam durante a leitura da Torá, a sua Torá, a qualquer momento Jesus poderia ter dito: pronto, chega, estou indo para casa. Mas ele não fez. Ele não fez porque ele é amor. Amor acima de tudo. Amor por mim e por você. E até hoje, o amor de Jesus por mim e por você continua o mesmo.
Por amor, Jesus continua nos servindo diariamente com o perdão dos pecados, com o amor incondicional, com a certeza da salvação eterna. Há algo mais valioso do que ser servido assim? Não, não há. Como pessoas que foram servidas por Cristo, também podemos servir outras pessoas. Como cristãos, somos chamados a servir a Deus em nosso tempo, com nossos dons, com o nosso testemunho e com nossos bens em nossas ofertas de gratidão. Somos chamados por Deus a servir ao nosso próximo, testemunhando ao nosso próximo o tamanho do amor de Deus por nós. Concluo esse momento de reflexão de hoje com parte de uma palestra que eu assisti algumas vezes, ou várias vezes, no YouTube, do professor e filósofo Clóvis de Barros Filho. Essa palestra intitulada A Maior Lição de Jesus. O professor Clóvis diz que Jesus foi um revolucionário, dizendo coisas que ninguém nunca havia dito. E o professor Clóvis, ele afirma que Jesus responde à nossa pergunta mais inquietante, que é: o que a vida tem que ter para valer a pena? E a resposta de Jesus, ela é impactante até os dias de hoje. Muitas pessoas buscam sentido para a sua vida, muitas pessoas querem viver uma vida boa, querem ser felizes, mas têm dificuldade em descobrir o que a vida tem que ter para valer a pena. Você já se fez essa pergunta? O que a vida tem que ter para valer a pena? Você já encontrou a resposta? Jesus responde a esta pergunta no nosso evangelho de hoje, que nós lemos há pouco, que nós estamos refletindo agora. Nas palavras do professor Clóvis, o maior ensinamento de Jesus é nos mostrar que, abre aspas, o filé mignon da vida, a vida que de fato vale a pena ser vivida, é a vida assumidamente dedicada ao outro. Fecha aspas. Isso que Jesus nos diz é impactante, especialmente para nós que vivemos numa sociedade capitalista que tenta a todo momento nos convencer de que o que nos traz felicidade está relacionado ao nosso próprio ganho, ao conforto, ao prazer, ao poder que o nosso ganho, que as nossas riquezas nos proporcionam. Então o professor Clóvis diz que Jesus nos diz mais ou menos o contrário de tudo que nós sempre pensamos desta forma. E que as palavras de Jesus dizem que o que faz você um vivente feliz é a entrega, é o servir, é o proporcionar, é o empoderar, é o alavancar. É permitir que o outro viva melhor do que ele viveria se você não existisse. É permitir que o outro sorria um sorriso que se você não fosse, ele não sorriria. É permitir que o outro sinta a alegria de que se você não estivesse, ele não sentiria. E aí sim você terá vivido vida boa, vida que valeu a pena. Então, para o professor Clóvis, esta é a maior lição de Jesus. Amado irmão, amada irmã, ore pelos que precisam. Estenda a mão para ajudar o seu amigo a sair do fundo do poço. Empreste os seus ouvidos para ouvir quem precisa desabafar ou chorar. Mostre que você ama, mostre que você se importa e que você está pronto para auxiliar. E você vai perceber rapidamente como é maravilhoso poder enxergar o outro alegre novamente, como ele não estaria se você não o tivesse servido em amor. Quem quiser ser importante, que sirva aos outros. Quem quiser ser o primeiro, que seja o escravo de todos, porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Servir não é humilhação, servir é um privilégio.
firmados em Cristo, recebemos e compartilhamos perdão, vida e salvação. Amém. Amado irmão, amada irmã, nesse momento nós vamos louvar ao nosso Deus com alegria, por Ele ter em humildade nos servido com perdão, com graça, com vida e salvação eterna. Durante este momento de louvor, se Deus tocar o seu coração a fazer uma oferta como resposta a tudo que tem recebido da graça de Deus, você poderá usar os códigos QR Code que teremos aqui ao lado para facilitar o seu ofertar. Se você já é cadastrado no Pix, terá um código para fazer a oferta via Pix. Se você ainda não é cadastrado no Pix, terá um outro código para transferência bancária, onde você poderá agendar o melhor dia para a sua oferta. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês. E em lugar das trevas haja luz nos corações. Buscai ao Senhor e vivei. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas, e as bênçãos divinas multiplicadas. E assim sirva sempre ao Senhor, Espírito da graça e do amor. Tornai-vos instrumentos da sua pregação, no lar e nos fazeres sempre um exemplar cristão. Buscai ao Senhor e vivei. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas, e as bênçãos divinas multiplicadas. Vamos juntar as nossas mãos, vamos falar com Deus em oração. E quem nos dirige este momento de oração é a minha esposa Kedman Bentian. Bondoso Deus e Pai, gratos somos por teres dado o melhor da terra para nós. Gratos somos por mais um culto que Tu nos concede, por mais uma vez Tu nos orientar com a Tua palavra e nos resgatar e nos trazer novamente para os Teus caminhos. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra nos transformar em cristãos maduros, cristãos melhores. Muito obrigada por este zelo, por esse cuidado que Tu tem com cada um de nós. E com o coração agradecido é que Te pedimos pelas pessoas que estão hospitalizadas, que esse amor e esse cuidado também seja sentido por cada pessoa que nesse momento tem um ente querido hospitalizado. E que este amor também alcance aquelas pessoas que estão enlutadas, que estão precisando do Teu consolo. E Tu, Senhor, vai ao encontro da necessidade específica de cada um de nós, pois Tu, Senhor, providencia tudo: o pão de cada dia, o vestir, o calçar, a saúde, a paz, o amor. Senhor, Tu és o nosso pastor
e Tu não permite que nada nos falte. Muito obrigada, muito obrigada. Como Tu és um Deus zeloso. Que todos os dias Tu possa nos conceder um coração agradecidos para diariamente lembrarmos dos Teus benefícios, que são muitos. E assim, Senhor, Te agradecemos por essa palavra maravilhosa. Continua usando o nosso pastor grandemente nas Tuas mãos, para a honra e glória do Teu santo nome, para que o Teu rebanho cresça sobre a terra, para que o Teu rebanho aqui em Manaus cresça em número, em quantidade e qualidade. Que aqui possa reunir um povo que Te ama, que Te adora em espírito e em verdade. Dá-nos um coração voluntário em servir, voluntário em expressar o Teu amor e compartilhar a Tua maravilhosa graça e a Tua maravilhosa salvação. Muito obrigada. Obrigada pelo Teu cuidado. E ouve as nossas orações quando clamamos pelos nossos irmãos. Ouve as nossas orações quando clamamos pela nossa necessidade. Mas por fim, Senhor, humildemente, colocamos nas Tuas mãos, mas reconhecemos que a Tua vontade ela é maravilhosa, ela é perfeita. E que sempre venha a prevalecer a Tua vontade sobre a vida de cada um de nós. Declaramos mais uma vez nossa total dependência de Ti e como somos felizes e gratos, porque Tu és o nosso Deus e Tu nos chamas pelo nome. E em nome de Jesus nós Te pedimos todas essas coisas e Te agradecemos. Amém. Oramos também a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém. Muito bem, meus queridos, vamos aos avisos para o final do nosso culto de hoje. Como vocês sabem, nós estamos com a nossa igreja em reforma e isso talvez cause alguns pequenos transtornos, né? Então hoje fizemos o culto assim sem a batina. Aqui está um pouco bagunçado, um pouco cheiro de tinta, um pouco empoeirado, mas sem batina sim, mas sem o principal jamais. A palavra de Deus continua sendo o foco e o centro principal do nosso culto. Então em breve a nossa reforma, que já está em uma boa fase de andamento aqui dentro da igreja, já estamos com a igreja já com a primeira demão de tinta feita, né? Em breve a igreja também vai ter o forro, vai ser vernizado, vamos trocar algumas lâmpadas, né? Então, para que quando pudermos voltar ao culto presencial, tenhamos um local agradável para cultuar ao Senhor com alegria. Adiante, próximo aviso, nossos devocionais de oração continuam todas as manhãs de 7 às 7h30, horário de Manaus, 8h30, horário de Brasília. Se você ainda não acompanha, é nosso convidado. Às quintas-feiras também temos o nosso estudo bíblico online e também convidamos a todos para que possam estar presentes. Os primeiros 10 estudos versam sobre uma apostila chamada Boas Novas. Tenho boas novas para ti. Essa apostila Boas Novas, ela é totalmente baseada na Palavra de Deus e apresenta os 10 temas principais da igreja cristã, que para quem não é membro da igreja serve como profissão de fé. Quem já é membro da igreja serve para relembrar temas tão importantes e valiosos. Então, se você
perdeu alguns dos nossos estudos de quinta-feira, estão salvos aqui também na plataforma do Facebook, é só você procurar pelas datas, tá bom? Certamente será muito edificado. Castelo Forte, nós temos ainda algumas unidades ao preço de R$22. Se você já tem o seu, mas pense de repente, olha, a Páscoa está chegando e você gostaria de dar um presente bacana, marcante na vida de alguém, a um preço bem em conta, R$22, compre um ou mais unidades do Castelo Forte para presentear, né? Talvez o seu pai, a sua mãe, seus filhos, talvez um familiar, um amigo íntimo seu que você gostaria de dar um presente bacana na Páscoa, ou talvez os seus afilhados. Quantos afilhados você tem? Né? Qual foi o último presente edificante que você deu a eles? De repente, adquira algumas unidades do Castelo Forte para presentear também os seus afilhados. Algumas unidades à venda, então, quem tiver interesse, entre em contato, temos eles aqui na igreja pronta entrega. Desejo que cada um de vocês tenha uma semana muito abençoada, continuamos firmes em oração, estou também à disposição de vocês, quem precisar de uma visita pastoral para conversar, vamos também já agendar, né? Nem que a gente faça lá fora no quintal, ao ar livre, com distanciamento para a gente conversar, né? Estou também pronto, disponível a atender aos anseios e necessidades de vocês. Encerramos este nosso momento de culto com o hino final e após este hino vai encerrar o nosso momento de culto e alguns instantes depois vai iniciar um segundo vídeo com a Escola Bíblica Dominical de hoje. Que Deus abençoe a cada um de vocês.